todos. Eu me chamo Josiane, faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus e estou feliz em poder estar aqui mais uma vez, dividindo com vocês o que o Senhor tem falado, o meu espírito, o meu coração. Então, hoje eu vou trazer um texto que é uma instrução que o Senhor deu para nossa pastora, para que ela me instruísse de como orar em relação a algumas consequências. Então, o que eu quero trazer hoje aqui, né, é algo que a pastora e o pastor já vêm nos ensinando constantemente dentro do ministério, através das instruções do Senhor. E para quem está no grupo da Atalaias, muito mais, porque nós temos feito isso constantemente, né? Orado, se arrependido e aprendido sobre as consequências e como orar sobre elas. E o Espírito Santo me instruiu a trazer isso aqui nessa reunião, para que a gente possa, para que possa ser algo que nos traga mais revelação sobre isso, né? E nos tire de uma posição de ignorância ou de falta de conhecimento, enfim. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre arrependimento e consequências dos nossos atos e dos pecados. E eu gostaria de pedir para a pastora, né, em certo momento que eu chegar aqui na minha ministração, que ela passe a instrução sobre o que eu vou pedir para ela, que ela tem nos passado, mais no grupo da Atalaias, mas eu acho importante que todos tenham conhecimento dessa instrução, para que não pereçam com as consequências de algumas coisas, amém? Então, eu vou começar lendo em Isaías 38, do 1 ao 8. Creio que todos já conhecem, aqui a Daia já trouxe também sobre, né, o rei Ezequias, e a instrução que eu tive através da pastora de orar por uma situação em relação a consequências foi baseada nesse texto. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem sua casa, porque você morrerá, mas não vai escapar. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: Vá e diga a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade, e defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Então aqui o Senhor voltou atrás de uma consequência que estava sobre o rei Ezequias e acrescentou-lhe mais 15 anos. Amém? Quando nós nos convertemos, né, conhecemos o Jesus, nos entregamos para eles, né, a primeira coisa que nós fazemos é isso, né, nos arrepender dos nossos pecados. E ao decorrer de um discipulado, nós confessamos os nossos pecados, né, e o Senhor nos perdoa, e muitas vezes confessamos, pedimos perdão, oramos em arrependimento uma vez, certo? E muitas vezes temos resultado já dessa primeira vez. Mas há medidas de arrependimento, como a pastora tem nos ensinado. O arrependimento é uma chave para uma mudança de vida. Quando nos arrependemos, reconhecemos nossos pecados e confessamos, escolhemos viver de maneira diferente. Nós estamos declarando para o mundo espiritual que nós decidimos sair daquela condição que nós estávamos para viver uma condição em Cristo. Amém? Mas o arrependimento precisa gerar vida em nós.
O pecado gera morte, o arrependimento gera vida. Em Ezequiel 18:3-2 fala: Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Arrependa-se e vivam. Isso quer dizer, o arrependimento nos dá vida, nos gera vida. Temos aprendido aqui nas reuniões, através das instruções da pastora, do pastor, eles têm nos trazido isso constantemente sobre o pecado e nos mostrado que o pecado é muito além de um primeiro momento, do que achamos em primeiro momento. Vem primeiro o grosso, certo? Primeiro nós vamos para o Senhor, né? Confessamos nossos pecados grossos, né? Aqueles que, à nossa vista, os pecados maiores, apesar de pecado ser pecado. E conforme a nossa caminhada, conforme nós avançamos com Deus, vem afunilando. O pecado vem afunilando cada vez mais. E nós temos aprendido, através das instruções que os nossos pastores têm recebido do Senhor, que o pecado é muito além disso. Que o pecado é nos pensamentos, né? Que vai para o coração e é gerado pela boca, e através disso gera uma consequência. Nós pecamos quando nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós pecamos quando nós não obedecemos prontamente o Senhor. Nós pecamos quando não tomamos conselhos para tomar algumas decisões, porque o Senhor nos manda tomar conselho. E assim por diante, em coisas mínimas, em detalhes, que muitas vezes passam batido e nós acabamos constantemente pecando nisso e gerando consequências desses atos. E nós temos aprendido isso aqui, né, através das instruções desse ministério sobre arrependimento, sobre os pecados. Não estamos na ignorância em relação a isso. Talvez estamos distraídos. Também sabemos que nós precisamos reconhecer, né, os pecados, precisamos confessar, precisamos se arrepender e pedir perdão, certo? A instrução que a gente tem nas escrituras é essa. Mas também sabemos que todos os nossos atos geram alguma consequência, seja ela boa ou seja ela ruim. Inclusive, eu estou ensinando o Joaquim sobre isso, sobre consequências. Todos os nossos atos geram uma consequência. Se ele comer bem, ele vai ficar forte. Se ele não comer bem, ele não vai ficar forte. Ele vai precisar tomar medicação, né? Ou se ele se comportar, ele pode ver um desenho ou ganhar algo que ele quer. Agora, se ele não se comportar como ele deveria, ele pode ganhar uma consequência, né? Que eu não falo castigo, eu falo consequência. De não olhar o desenho que ele quer ou de não brincar, enfim. Então, tudo na nossa vida gera uma consequência. Todos os nossos atos, todos os nossos hábitos, todo o tempo, nós estamos gerando alguma consequência. O Senhor perdoa os nossos pecados, mas existem as consequências desses atos, certo? Mas também aqui no Tropa, através das instruções que o Senhor tem entregado aos nossos pastores, como eu já falei, temos aprendido que podemos orar para o Senhor cancelar as consequências, assim como Ezequias fez. Ele orou, ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe concedeu mais 15 anos. Além dele, né, voltou atrás e lhe concedeu mais 15 anos. As escrituras nos relatam em muitas passagens. Os profetas anunciavam sentenças e consequências dos pecados, dos maus caminhos do povo de Deus. E muitas delas falam: se o meu povo se voltar para mim, será poupado. Eu os ouvirei. Deus sempre oferece uma esperança aos que se arrependem. Inclusive, na outra ministração, eu falei sobre Nínive, que estava com uma sentença sobre ela. E eles jejuaram, se arrependeram e voltaram, e o Senhor voltou atrás sobre aquela consequência. Só que mais para frente, né, não continuou esse arrependimento no coração deles. Nós sabemos que eles voltaram a cometer
os mesmos pecados e a sentença veio sobre eles novamente. Nós passamos uma vida toda no pecado, certo? Mesmo aqueles que já conhecem o Senhor desde berço, por falta de instrução, por falta de conhecimento, por falta de renúncias, ainda assim permanecem escravos dos atos pecaminosos. Esses pecados, mesmo confessados e perdoados, geram consequências. E essas consequências podem ser de várias áreas das nossas vidas. Pode ser na saúde, pode ser mental, pode ser na vida familiar, pode ser no nosso financeiro e aí por diante. Tudo na nossa vida é consequência de algo e provavelmente irá respingar em mais alguém. Pode alcançar até as próximas gerações. Assim como algo que você vive hoje pode ser consequência de pecados de gerações passadas. E é sobre isso que depois eu quero que a pastora nos instrua como entrar em arrependimento sobre essas coisas para cancelar essas consequências. Pode ser, pastora? Então, essa é uma instrução que eu peço que a pastora nos dê, né? Que ela tem nos passado, mas que ela fale de novo sobre isso. Precisamos buscar no Senhor e entrar em arrependimento, clamando ao Senhor que volte atrás e cancele as consequências. Certo? Isso eu acho que todo mundo aqui já recebeu essa instrução, né? Aqueles que se aconselham com a pastora, provavelmente sim, porque ela frisa muito isso para a nossa caminhada com o Senhor. As bênçãos do arrependimento, em Oséias 14 fala, do 1 ao 3, as bênçãos do arrependimento. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Os seus pecados causaram a sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados. E receba o que é agradável para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Quando nós vamos para o Senhor, nós começamos uma caminhada, fazer o caminho de volta, né? Nós começamos a limpar o caminho que foi traçado até ali, que está sujo, que está manchado, né? Que está com tudo aquilo que foi caminhado até ali, a gente inicia fazer o caminho de volta. E aí vem o mais grosso e por fim vai indo, vai afunilando, como eu falei lá no início. Ok, mas já sabemos que devemos reconhecer, se arrepender, né? Afinal, temos aprendido isso. Mas quero trazer algo que aprendi através das instruções da nossa pastora. Para quem não sabe, a pastora Fabiana, ela me discipula desde o início da minha caminhada com o Senhor. Então, eu me sinto privilegiada porque eu não fui manchada por. Então, desde eu conheci o Senhor em 2018 e desde ali, né, é a pastora Fabiana que me discipula, porque ela foi bem a primeira, minha líder na célula que eu ia, enfim. E glória a Deus por isso, porque o Senhor teve misericórdia e cuidado comigo em relação a isso. Então, eu me sinto privilegiada. Então, eu vejo que desde que eu iniciei até. Então, constantemente, né, ela me instrui naquilo que eu devo. Então, eu já passei do grosso, né, já fui afunilada muitas vezes e venho sendo afunilada em relação às consequências e ao arrependimento ainda. Por quê? Porque eu vivi 31 anos no pecado. Né? Não que eu não peque, a gente peca, né? Mas com instrução e conforme a gente caminha, no momento que a gente peca, o Espírito Santo já nos puxa a orelha e o que a gente faz? Senhor, perdão, perdoa, né? Cancela as consequências, né? E ajuda a mudar isso no meu coração. Só que no início, né? E conforme a gente, de repente, estaciona, a gente não consegue ter essa dimensão sobre as consequências e sobre os atos que nós devemos ter em relação a isso. E eu glorifico o Senhor, porque Ele foi bondoso com a minha vida, né? Em ter cuidado
desde o início que eu aceitei ele na minha vida, e não paralisar ou não perecer por falta de conhecimento. Talvez em algumas situações eu venha perecer, mas não por falta de conhecimento, por teimosia e desobediência. Não porque eu não tenha a instrução que eu deva ter em relação a isso. Então, eu aprendi, né, tenho aprendido através e gostaria de passar isso para vocês. Que alguns pecados, eles precisam de uma medida de arrependimento, como eu falei lá no início, como a pastora tem nos ensinado. Você se aconselhou, né? Você confessou o pecado, você assumiu, né, aquilo, reconheceu, pediu perdão, orou ao Senhor, falou com alguém, amém. Mas e após isso, você buscou um conselho em relação a isso? Você se humilhou diante do Senhor quantas vezes se arrependendo disso? Quantas vezes você chorou, se humilhou ao Senhor, né? Se voltou para o Senhor pedindo perdão por aquilo? Eu falo de algo que você sabe que há uma consequência, que hoje você vive uma consequência por causa de tal ato. Você sentiu vergonha do Senhor quando você se arrependeu, confessou esse pecado? Você se entristeceu? Mas a tristeza que eu digo não é uma tristeza humana. Eu falo de uma tristeza do arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno, ele precisa transformar o nosso coração e a nossa mente. Ele precisa fazer isso. O arrependimento genuíno gera transformações de atitudes e ações. O arrependimento genuíno gera duas coisas: a tristeza por causa do pecado e um desejo por completo de mudança de vida. Então, o arrependimento, ele precisa gerar isso. Uma tristeza por conta do pecado e um desejo de mudança em relação a isso. Uma mudança de vida, uma mudança de hábito, uma mudança de mentalidade. Essa tristeza que eu citei aqui não é uma tristeza por você ter falhado, né? Uma tristeza por ter decepcionado alguém, né? Por ter decepcionado a mãe, o pai, seu pastor, a sua pastora, os filhos. Não é uma tristeza por você ter sido fraco, mas sim uma tristeza de entender o quanto nossos pecados custou para Jesus. E se entristecer por ter pecado contra Deus. Um Deus que me ama, que ama cada um que está aqui nessa sala e cada um que vai assistir essa reunião. E se importa tanto conosco que deu seu único filho para o nosso resgate. É essa tristeza que o arrependimento deve gerar em nosso coração e nosso espírito. Então você tem que se perguntar: essa tristeza é por conta de ter custado tudo para Deus? Quando nós nos arrependemos e ficamos tristes, essa tristeza é por conta do que custou para Deus? É por ter causado tristeza em Deus pelo nosso ato? É estar triste por Deus ter se entristecido? Ou é simplesmente uma espécie de tristeza moral, desejando que você fosse melhor? Então, quando vejo o que Deus fez por mim, eu corro para os braços de Jesus. Eu não quero mais fazer aquilo. Eu dei um exemplo esses dias e eu vou citar esse exemplo aqui. Eu perguntei para a Sofia assim, ó, quando eu estou no Rio Grande do Sul, no meio das pessoas que me conheciam antes, né? Na casa da minha sogra, da minha mãe, enfim, de todos aqueles que me conheceram lá, né? No podridão. Como que eu ajo lá? Eu ajo como eu era antes, eu ajo como eu sou em casa, né? E ela falou, não, a senhora é a mesma que é em casa. Sabe por que que eu sou assim? Porque eu não consigo mais cometer algumas coisas que eu cometi antes, por saber que Jesus está me vendo, que Deus está vendo.
Eu posso me esconder da pastora, eu posso me esconder do pastor, eu posso me esconder dos meus filhos, eu posso me esconder de todos que estão aqui, eu posso me esconder de quem eu quiser. Eu posso ser uma em casa, eu posso ser outra lá, eu posso ser várias pessoas. Mas do Senhor não tem como eu me esconder. Ele conhece meu coração. Se eu estiver mentindo, eu vou estar declarando que eu não sou filha dele, porque o pai da mentira é o diabo. Então, eu tô dando um exemplo da mentira porque eu mentia. E eu não consigo mais fazer isso. Independente de aonde eu estiver e com quem eu estiver. Por quê? Porque eu sei que eu vou estar declarando que o diabo é meu pai. Eu vou estar declarando que eu não sou filha do Senhor. Esse é um exemplo de algo que eu não consigo mais fazer e que gera muitas consequências na nossa vida, nas nossas vidas. Então, o arrependimento ele tem que causar isso em nós ter consciência do que isso custou para Deus, nós ter consciência que o Senhor nos vê o tempo todo e Ele sonda os nossos corações. E o arrependimento, não é que nós não podemos fazer, não podemos pecar, não podemos, nós temos que entregar para o Senhor e gerar vida naquilo que está nos trazendo morte. Então, eu devo o quê? Se voltar para o Senhor, se voltar para Jesus, correr para os braços dele, pedindo para não fazer mais isso, para não fazer aquilo, para não cometer mais. E o arrependimento, ele precisa ter uma mudança no nosso coração. Talvez você precise se arrepender, pedir perdão, até que isso mude em você, até que o coração seja transformado. Porque se eu pedir perdão hoje e esquecer, me arrependi, ok, amanhã não vem na mente, né? Ou não sei, enfim. Amanhã eu posso fazer aquilo de novo. E eu vou ter que me arrepender. Mas se eu não permanecer no nível de arrependimento que o Senhor queira, eu vou cair de novo naquilo. Porque eu já acho que eu sou boa. Porque eu já acho que estou ok. E nós só vamos estar como temos que estar lá na eternidade. Não porque deveríamos ser melhor, né? Que isso, de quem nós somos agora, porque o Senhor conhece cada um, conhece seu coração. Mas não porque nós achamos também que deveria ser mais maduro na fé ou estar mais avançado na fé. Não é sobre isso. Ou porque não sou, eu sou novinha na fé ainda. Meu Deus, tenho muito que caminhar. Mas sim porque o Senhor nos ama e nos aceita tanto. Ele nos aceita tanto, ele nos ama tanto, e nós sabemos disso que nós devemos não querer mais fazer aquilo. Não queremos mais fazer parte disso. Não para evitar uma consequência, mas porque a gente ama o outro e entende que todos os nossos atos e tudo aquilo que nós fizer vai gerar uma consequência não somente para as nossas vidas, mas para a vida dos nossos cônjuges, dos nossos filhos. E o pagamento não vai vir só de nós, vai ser de todos aqueles que estão conosco nessa caminhada. Por que eu pecaria contra tal amor, esse amor tão incondicional que o Senhor nos dá? Esse tem que ser o nosso pensamento. E é isso que acontece internamente quando nós entendemos o verdadeiro arrependimento. E isso começa a produzir frutos em nossas vidas. Mudança de verdade em todas as áreas que precisamos de mudança. Paulo fala isso em 2 Coríntios, sobre a tristeza. A tristeza piedosa produz arrependimento sem pesar. Então, essa tristeza que o arrependimento gera em nós tem que ser baseada naquilo que a gente compreendeu que o Senhor fez por nós, baseada no nosso amor pelo Senhor, baseada no amor dele por nós entender isso, por nós entender que a gente pode passar a vida toda fazendo o que for, nós nunca vamos ter as condições de pagar o que o Senhor fez por nós, o resgate que ele, né, de onde ele nos tirou, do lodo que ele nos tirou.
E nós devemos fazer as coisas por amor a Ele, por amor a isso, por entender isso, por amor a Jesus. E entender que nós devemos isso a Ele. Ele não nos cobra, mas nós devemos isso ao Senhor. Nós devemos pela misericórdia deles nossas vidas. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, eu perguntei, tu tem temor ao Senhor, né? Nós estávamos falando de temor ao Senhor. Porque eu creio que o temor é o amor que a gente tem que ter pelo Senhor. O temor não é o medo, o temor ele tem que ser algo que a gente tema a entristecer o Senhor, a gente tema, a gente não queira, né, fazer algo que o Senhor, que vá custar mais ainda para Deus, né? Como é que eu vou dizer? Que vá ofender aquilo que custou para Deus, que foi tudo, foi o filho dele. E essa pessoa falou assim: eu tenho medo de Deus. Eu amo algumas coisas, eu amo ainda, mas eu não faço porque eu tenho medo das consequências, do castigo de Deus. Então, essa pessoa, ela não entendeu o amor de Deus, porque ainda está sobre ela. Ela não faz porque é sobre ela, não é sobre o Senhor, sobre aquilo que ele fez. Então, ela não compreendeu ainda o que o arrependimento. Ela não se arrependeu, porque o arrependimento não gerou vida na morte que estava nela. E ela continuava amando a morte. Mas assim como nossa forma de se relacionar com Deus muda conforme caminhamos e avançamos na fé, as situações, consequências que precisamos entrar em arrependimento em nível maior, nos arrependendo e pedindo o favor do Senhor até chegar a uma medida. As consequências foi por uma medida de pecado e atitudes, amém? Todas as consequências que nós tivemos, que nós temos, é consequência, né, de atos bons ou de pecados e atitudes ruins. E esses pecados e atitudes são tantos que transbordam e vêm as consequências, certo? Agora precisa de uma medida de arrependimento para que se volte atrás das consequências e o Senhor nos conceda a cura, conceda a vida sobre essa situação. Assim como ele concedeu mais 15 anos ao rei. O rei Ezequias também colocou diante do Senhor sua fidelidade e integridade ao Senhor. E tudo o que ele fez que era reto aos olhos do Senhor. E você hoje, nós hoje aqui, temos essa fidelidade para colocar diante do Senhor? Nós temos integridade para colocar diante do Senhor na nossa caminhada? Nós temos entregue tudo aquilo que o Senhor quer, que não quer mais para cada um de nós? Ou nós temos estacionados, porque a gente não quer que Ele mexa? Ou nós temos medo, porque não confiamos? Ou aquilo que tem impedido de nós avançar nele? Precisamos avançar no Senhor na medida que avançamos, entendemos, identificamos aquilo que tem gerado consequências de morte na nossa vida. Não adianta se arrepender e não orar sobre as consequências que aquilo causou. Não adianta se arrepender e não orar sobre as consequências do que aquilo causou. O arrependimento e a oração mudam o nosso coração, muda a visão do Senhor, tirando a morte e gerando vida sobre determinada situação. Por isso nós devemos buscar o Senhor, por isso nós devemos buscar instruções, buscar conselhos, porque são formas de nós saber a qual medida de arrependimento nós devemos chegar sobre aquela situação. E também não adianta nós pedir conselho, né? Confessar, pedir conselho e não obedecer, porque o Senhor, ele vai usar as pessoas para falar na nossa vida. E se ele nos manda nos aconselhar, é porque nós devemos ouvir o conselho daquela pessoa. Tem coisas que vai ser nós e o Senhor. Tem coisas que nós vamos precisar de conselho.
E nós precisamos ter essa consciência e esse nível de obediência para saber a que nível de arrependimento nós devemos chegar. Eu falo isso por experiência própria. Fazem 3 anos que nós oramos para que uma consequência seja cancelada, né, na minha casa, em relação a algumas situações que aconteceram lá antes de eu conhecer o Senhor. Então, não chegamos ainda à medida do arrependimento necessário. Só que eu entendo por quê. Porque no início, quando eu orava em relação a isso, e eu pedia, né, que o Senhor voltasse atrás das consequências, como eu fui instruída pela pastora, eu orava, mas eu não cria naquilo, porque eu já tinha condenado no meu coração. Eu já tinha aceitado aquela consequência no meu coração. Chegou uma medida de arrependimento e de oração que o Senhor mudou isso no meu coração. E agora eu entendo, né, que é pelo favor dele, que é pela misericórdia, que não é pelos meus atos bons, mas sim pela minha humilhação diante dele em relação àquilo. Então, a primeira parte transbordou, porque ele mudou o meu coração, né? A segunda parte também transbordou, porque eu entendi que não é sobre mim, que é sobre os atos e ao Senhor, né? De quem cometeu os atos e o Senhor. E agora eu espero a terceira medida transbordar, para que toda consequência seja cancelada em nome de Jesus. E foi tão importante essa instrução para mim que eu quis dividir isso com você. Porque essa situação me levou a constantemente me arrepender das coisas que eu faço e desagrado ao Senhor. E eu oro para que prontamente eu seja cada vez mais sensível a Ele para entrar em arrependimento. Por quê? Porque é necessário para que a gente seja mais parecida com Cristo, que nós nunca vamos chegar, né, na santidade do Senhor, mas é necessário para que o Senhor nos limpe e para que a gente se encha mais dele, porque ele não habita onde é a sujeira, ele não habita onde está o pecado, né? E outra coisa muito importante é que desde que a gente recebe Jesus, o Espírito Santo está conosco. E quando nós cometemos esses atos, nós fazemos o Espírito Santo pecar junto. Nós fazemos ele fazer junto. Então, não é sobre as consequências em si que aquilo gerou na minha vida, mas é sobre eu entender que não é mais sobre mim, só sobre mim. Além de gerar para os meus filhos, né, na minha casa e das pessoas que o Senhor colocar perto de mim, ainda assim eu vou estar fazendo o Espírito Santo pecar junto, fazer aquilo junto comigo. Porque ele está grudado no nosso espírito, né? O Espírito Santo e o nosso espírito estão juntos. Então, eu gostaria muito, antes de fazer a ceia, que a pastora nos trouxesse a instrução de como orar em relação às consequências das gerações passadas, porque a palavra do Senhor diz que ele visita até a 4ª geração, e isso serve, né, para as consequências, né, e até 1000 gerações para as bênçãos. Então, que nós que nós venhamos curar a nossa geração, as próximas gerações, através do nosso arrependimento genuíno, através dos nossos atos, seguindo as instruções que o Senhor tem nos dado, porque Ele está nos levando a esse nível. Isso é um presente, isso não tem valor, sabe? E eu falo para vocês, busquem no Espírito Santo, porque eu já busquei coisas no Espírito Santo, que ele já me mostrou coisas que aconteceram até 3 gerações passadas. E eu pude entrar em arrependimento por isso e cancelar, desligar a minha casa dessas coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele revela. Quando nós entendemos e estamos disponíveis, ele nos revela. Tem muitas coisas que nós passamos que são consequências que é por falta de conhecimento, por falta de instruções.
Claro, tem as consequências, né, dos nossos atos do dia a dia, mas também tem consequências que foram geradas de tempos passados, ou que a gente sabe, mas não sabe como. Muitas vezes eu já vi pessoas ser instruídas, orar uma vez, pedir perdão, confessar, cancelar e voltar a viver exatamente como vivia antes disso acontecer. Por quê? Porque não teve o entendimento que precisa ter uma medida de arrependimento, até que mude, né? Até que tenha uma transformação. Então, eu gostaria que a pastora nos trouxesse essa instrução e depois a gente ceia, amém? Era isso que eu gostaria de dividir com vocês. Amém. Primeiro de tudo, gente, primeiro de tudo, né, orar sobre a incredulidade. A gente não faz coisas que nós não cremos. Amém? E olha que interessante, eu estava conversando com a Dai e com a Moa no início da ministração e a gente falou sobre arrependimento, que a chave do evangelho é arrependimento. A instrução é arrependam-se. Essa é uma instrução da parte do Eterno. Arrependam-se. Né? Não é só se você acha que você está em pecado ou se você pecou, não, é arrependa-se. Arrependa-se, pois é chegado o reino dos céus. Mas a gente não faz algo que a gente não crê, né? A gente precisa crer. Então, primeiro de tudo, lutar contra a incredulidade, que é uma casta que só sai com jejum e oração. Amém? Só sai com jejum e oração. Outra coisa, nós temos que entender assim, ó, que quando o Senhor tirou o povo do Egito, ele disse assim: não tira esses, não vou tirar eles agora, porque eles ainda não chegaram a medida, não chegaram a um teto. Daqui a pouco, quando chegar, eu vou retirar. Então, nós começamos a entender que o Senhor trabalha com medidas. Medidas. Tem medida de arrependimento para que nós sejamos totalmente libertos, né, livres, nos purifiquemos, a pessoa, né, um único, um ser, mas também medidas de arrependimento sobre uma cidade, sobre um estado e sobre uma nação. Amém? Ok. Como é que a gente vai fazer isso? Ah, eu já pedi perdão hoje e já está tudo resolvido. Já, o Senhor já esqueceu o pecado, mas a consequência continua, tá? Então você vai ter que se humilhar, como a Josi trouxe, né? A Josi trouxe isso. Você vai ter que se humilhar diante do Eterno e vai ter que gerar isso no seu coração, como ela mesma falou. Ai, Senhor, eu me arrependo disso, porque tu sabe que aquilo ali foi pecado e sabe que o que foi feito desagradou o Eterno. Mas teu coração ainda está frio sobre isso. Então você vai ter que o quê? Quebrar esse teu coração duro. E é através da humilhação. Eu me arrependo por causa disso, Senhor. Eu me arrependo. Gera em mim essa dor, gera em mim isso, Senhor. Gera no meu coração o arrependimento. E você vai levantando as suas medidas de arrependimento sobre determinada coisa. E aí o que o Senhor faz? Quando o teu coração estiver contrito, quebrantado, não é o espírito que é contrito, ele já chega, gente. Ele se achega, ele se aproxima de você. E quando ele se aproxima de você, tudo é destruído que não agrada a ele. Medidas são transformadas, tudo é diferente na sua vida. Medidas de arrependimento é muito importante. Como a Josi falou, ela buscou no Espírito Santo para saber o que as gerações passadas fizeram, para que ela se arrependesse por eles. Gente, outra coisa que é muito importante, pecado não confessado é pecado não perdoado. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Mas Jesus já resolveu sobre o pecado, sobre o pecado. O pecado. O pecado. Existem pecados agora. Os nossos pais fizeram, nossos antepassados foram pecados. Nós precisamos nos achegar com coragem diante do Eterno e nos arrepender. Nos arrepender.
Porque, às vezes, nós estamos aqui leptos e faceires, sentados à mesa do Eterno, e o irmão ainda não está, a irmã não está, o filho não está. É nossa responsabilidade agora, como sábios em Deus, entender que nós precisamos também aumentar as medidas para que eles se aproximem da mesa também. Alguém orou por nós. Amém? Concordam com isso? Alguém orou por nós, se arrependendo por nós. Você que tem uma missão de intercessão, você não se arrepende pelos outros? Pois é, alguém se arrependeu por você. Amém? Glória a Deus. Não é apenas o caso do rei Ezequias que Deus ele voltou atrás, né? Não que ele voltou atrás, ele tomou um novo destino, como o meu marido falou, né? Ele tomou um novo caminho, um outro caminho sobre aquela situação. Não é só sobre o rei Ezequias. Tem vários. Nós somos um caso de Deus tomar um caminho diferente. Porque para nós era a morte, a separação total de Deus. Então, constantemente o Eterno está tomando um caminho diferente por causa de um arrependimento genuíno. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, José. Obrigada, pastora. Glória a Deus. Então, a instrução nós já temos, não estamos mais na ignorância em relação a isso. E nós temos o Espírito Santo disponível todo o tempo para que nós busque isso nele e ele nos revele, né? Então, glória a Deus. Gostaria que vocês pegassem o pão, suco, para que a gente possa selar essa palavra, né? Selar essa instrução, fazendo a ceia, amém? Eu vou ler 1 Coríntios 11, 24, 25 e até o 27, eu acho. E tendo dado graças, partiu e disse: Comei isto, o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por todas as tuas instruções, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá constantemente a oportunidade, Senhor, de se arrepender e de aperfeiçoar esse arrependimento em Ti, Senhor, junto com o Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor aumente a nossa fé em relação a isso, Senhor. Aumente a fé de cada um, Senhor, sobre nós poder se arrepender e clamar a tua misericórdia sobre os nossos pecados, sobre as nossas transgressões, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o teu amor é perfeito, a tua instrução é perfeita, Pai. E todo aquele que procura acha, todo aquele que bate, 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 o Senhor abre a porta, Senhor. E nós estamos nesse caminhar, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a bater, 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 a se arrepender, a buscar e encher todas as medidas que precisamos, Senhor, para ter a plenitude em Ti, Senhor, para viver, Senhor, conforme a Tua vontade e para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, obrigada pelo Teu Filho, Senhor, obrigada por Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já fez tudo tão perfeito, Senhor, que a nossa humanidade não compreende, Senhor. Mas através do Espírito Santo nós conseguimos avançar nisso, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelo pão, Senhor, que representa o teu corpo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus, também, Senhor, pelo teu sangue derramado, Senhor, que esse suco, Senhor, que simboliza o teu sangue, Senhor,
entre em nosso organismo e lave, Senhor, lave, nos lave por dentro, Senhor, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, Senhor, em nome de Jesus. Que o nosso entendimento se abra, Senhor, que a nossa mente venha a ser alargada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem ir. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo e por tanto. Amém.